começamos aqui agora mais uma transmissão ao vivo do TV Folha, direto da redação da Folha de São Paulo. Estamos aqui hoje para discutir o resultado do plebiscito britânico que deu ontem a vitória para o voto pela saída da União Europeia. A gente está aqui no estúdio com o professor de Relações Internacionais José Maria de Souza Júnior, das Faculdades Integradas Rio Branco. Também está aqui no estúdio com a gente a nossa repórter especial e ex-correspondente em Londres, Silvia Colombo. Por Skype está participando com a gente o nosso também repórter especial e ex-correspondente em Londres, Leandro Colombo. Oi, Leandro. Olá, boa tarde a todos. Bem, então eu vou começar perguntando para o professor José Maria de Souza Júnior sobre esse cenário que estava indefinido até ontem. Logo após as urnas fecharem, uma pesquisa ainda mostrava que poderia ter uma vitória da permanência na União Europeia. E eu te pergunto, o que contou mais, na sua opinião, para esse resultado? Qual foi o argumento ou discurso decisivo nesse resultado? Tá certo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vejo que tem uma questão aí conjuntural que é a imigração, a pressão da imigração dos refugiados, um ponto central nessa decisão que é acirrada, que foi bastante apertada, né? Tinha algumas perspectivas da permanência ganhar, e eu vejo como aspecto principal essa pressão que a Europa vem tendo nos últimos anos e que está bastante complicada agora em termos dos refugiados do Oriente Médio, Norte da África. Essa é a motivação principal do plebiscito ter esse resultado, né? Mas acho que vale, de certa forma, ressaltar que a Inglaterra, de uma perspectiva mais ampla, sempre foi um pouco mais isolada da Europa, né? Apesar de fazer parte da integração, apesar de ter entrado apenas em 1971, quando a integração começa no final da década de 50, a Inglaterra tem uma postura histórica de isolamento em relação à Europa, quando ela pode fazê-lo, né? Então, essa é uma continuação de um comportamento histórico que não vem de hoje, não. A questão da imigração, então, reforçou esse discurso? Com certeza. Por conta trata-se de um referendo, então são os eleitores que vão tomar essa decisão e eles veem aí, percebem algumas ameaças em relação a questões sociais, tem aí uma ascensão de um conservadorismo geral na Europa, inclusive na Inglaterra, mas eu vejo essa motivação, que é um dos maiores problemas que a Europa enfrenta hoje, de uma forma ampla. Eu acho que é isso que motiva a saída da Inglaterra. Silvia, o resultado foi bastante apertado, foi 52% a 48%. E é um resultado que, na verdade, mostra um racha dentro da população, enfim. A minha pergunta para você é, primeiro, como, de repente, lidar com um país dividido? E é um cenário que tem se repetido em outras situações. Exato. Eu queria que você lembrasse, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma eleição bem apertada, no Peru agora recentemente. Eu acho que o que a gente está vivendo, na verdade, é uma espécie de crise de representatividade mundial, né? Eu acho que existe uma questão dos cidadãos de vários países, latino-americanos, europeus, dos próprios Estados Unidos, com relação à velha política e às velhas formas de representação, né? Esses resultados apertados, eu estava fazendo uma lista rápida aqui enquanto a gente se preparava, vimos ontem no Reino Unido, a Espanha está tendo que refazer eleições, os referendos da Catalunha e da Escócia também foram apertados, as eleições aqui na América Latina, no Peru, a diferença foi de 50 mil votos, do primeiro colocado para o segundo, na Argentina de 600 mil votos, a nossa última no Brasil igualmente, quer dizer, há uma mudança, me parece, que é uma tendência mundial. Agora, o que isso representa, acho que os nossos especialistas e acadêmicos e nós jornalistas temos muito por refletir o que isso significa no futuro próximo. Leandro, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do racha político, né? A gente tem um racha na população, mas também tem esse plebiscito representa um racha político no país. Na madrugada, o primeiro-ministro David Cameron apresentou a sua renúncia e eu queria te perguntar como é que fica esse cenário político agora, o Partido Conservador e que liderança deve surgir agora após a saída do Cameron? Olha, Abel, o grande vencedor desse plebiscito dentro do Partido Conservador
e é o partido que comanda, tem a maioria do parlamento, é o Boris Johnson, o ex-prefeito de Londres. Ele surge aí como o principal nome, porque ele era o líder, o partido praticamente rachou, ele liderando a campanha a favor do rompimento com a União Europeia e o Cameron liderando a campanha pela permanência. E o Boris Johnson, com a renúncia do Cameron, aparece aí como provável líder do Partido Conservador no parlamento e primeiro-ministro. Isso deve levar mais uns 3 meses esse processo. Então a tendência aí é que a gente tenha um novo premier. O Cameron, a carreira dele se encerra, não se encerra, mas ele vai cair um pouco aí no ostracismo, porque ele apostou muito alto no plebiscito. Ele teve que convocar o plebiscito porque foi uma promessa de campanha que ele fez dentro do partido, que estava dividido, e aos eleitores anti-União Europeia. E aí ele está pagando aí uma aposta muito alta e tendo que deixar o cargo. Mas o Boris Johnson, vamos ouvir falar no nome dele provavelmente muito nos próximos anos. E ele vai conseguir fazer um governo de coalizão? Como é que dentro do próprio partido ele tem um racha agora? Não, hoje ele não tem. Como o Partido Conservador tem maioria no parlamento, obteve essa maioria em maio do ano passado, muito provavelmente o partido deve se unir em torno dele para governar. O Partido Conservador não vai perder a chance de ter maioria e vai correr esse risco. Então, em relação ao Partido Conservador, está resolvido. O problema é o Partido Trabalhista, os escoceses que já estão prometendo, o SNP, que é o Partido Nacional da Escócia, já está falando em novo plebiscito de separação. Ou seja, o Boris Johnson vai assumir aí com um racha no país. A Irlanda do Norte, setores do país já estão defendendo também um plebiscito no país. E a vida dele não vai ser fácil, não. Tanto que hoje ele deu uma coletiva logo cedo falando já que não temos que ter pressa de romper com a União Europeia. Ele sabe que a vida dele não vai ser fácil. Professor, eu queria te perguntar também como é que fica agora a relação do Reino Unido com uma União Europeia desprezada por eles. Assim, é possível uma reaproximação? Como é que é a tua percepção? A minha percepção, na verdade, é uma continuação do Colombo, porque não vai ser fácil para a Inglaterra equacionar essa saída. Os termos da saída ainda não estão negociados, né? Então, a gente vê que eles decidiram sair, agora eles vão ter que decidir como sair. E, principalmente, eu acho que o que está em jogo aqui é uma maior autonomia normativa da Inglaterra, né? Então a Inglaterra está buscando mais autonomia para barrar normas e assim por diante. Agora, a interdependência entre Inglaterra e Europa vai continuar, né? Eu acredito que os fluxos de comércio, principalmente de médio e longo prazo, né? A gente vê um impacto aí em bolsa, mercado financeiro, essas coisas, que é um impacto momentâneo, mas no médio prazo, a interdependência entre eles, ou seja, a dependência mútua que esses atores possuem, ela vai continuar, né? Porque a Inglaterra saiu da União Europeia, mas não se distanciou, né? Do que ela precisa da Europa e vice-versa, né? Além do que, a integração europeia ela não tem um eixo estrutural baseado na Inglaterra. O eixo estrutural da integração europeia é França e Alemanha. Tanto é que a Inglaterra veio depois, né? Depois que o Charles de Gaulle para de barrar, né? Com a saída dele da política, a morte dele, na verdade, ele para de barrar a entrada da Inglaterra. Então, a Inglaterra sempre foi um pouco adenda a isso, né? Sempre um pouco mais isolada, não aderiu ao euro. Então, é uma grande potência, com certeza, mas não está no cerne da integração. A mensagem que fica é quem pode, né, e quem vai se inspirar na Inglaterra daqui para frente para sair, né? Pode ser uma mensagem para outros atores que queiram deixar a União, mas também nem todo mundo pode fazê-lo da forma como que a Inglaterra fez, né? Onde que você vê esse risco maior do efeito dominó que se fala tanto? Olha, eu acho muito difícil atualmente de acontecer isso com outro ator, porque se a gente for pensar em outros atores, a Itália, não sei, Grécia, Espanha, que são mais fragilizados, eles dependem mais da União Europeia, né? Então, eu não vejo tão fácil a saída deles assim, e nem a saída da Inglaterra vai ser fácil. Então, não sei por onde esse efeito dominó começaria, mas nem todo mundo é Inglaterra, né? Para dar esse tom na política internacional. Silvia,
falando um pouco sobre essa questão da imigração, a gente já sabe que foi um dos temas principais aí que levou a esse voto. Você foi correspondente lá em 99, já tinha um pouco esse problema. Eu queria que você fizesse um pouco um paralelo do que foi que você viu lá nessa época em que você foi correspondente. Claro. Eu acho que esses dois sentimentos que estavam em disputa nessa eleição, eles já existem há muito tempo, né? Em 99, quando eu estava lá, já era um mundo bastante diferente do de hoje. Só para ter uma ideia, era antes do 11 de setembro, enfim, várias questões dos últimos anos não existiam. Mas ainda assim, os ingleses se dividiam, o inglês médio se dividia ali entre um sentimento de nostalgia do antigo poder do Império Britânico, dos valores britânicos, com uma Inglaterra que tinha uma Londres multicultural, que já era bastante multicultural e que aceitava muito a chegada de imigrantes, né? A discussão naquela época era mais ao redor da grande chegada de imigrantes do Paquistão, da Índia e a sua integração à sociedade, né? E ao mesmo tempo que existia uma rejeição de certa parte da sociedade inglesa, existia também um grande entusiasmo com o aporte que eles traziam, né? Eu lembro que nessa época, por exemplo, havia um boom da literatura de autores de ascendência indiana ou de ascendência paquistanesa, né? O Hanif Quraish, até alguns que acabaram vindo para as flips aqui nos anos seguintes, enfim. Eu acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais acirradas ali no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, quando começaram a entrar efetivamente no bloco os países do leste europeu. E aí meio que mudou o foco, né? Esse inglês médio que olhava meio torto para os paquistaneses e indianos começou a olhar meio torto para poloneses e russos, enfim. Mas eu acho que os dois sentimentos sempre estiveram ali, né? E ao mesmo tempo que existia esse que venceu nessa eleição, existia e existe o sentimento mais multicultural, que faz de Londres uma cidade muito variada, né? Eu não sei direito os números, mas parece que de cada 10 habitantes de Londres, mais de 6 são de fora de Londres, né? Colômbia me complementa. Só pegando carona no que a Silvia falou, logo que eu cheguei em Londres no segundo semestre de 2013, comecinho de 2014, passou a ser o prazo em que búlgaros e romenos poderiam trabalhar no Reino Unido. Eles já eram membros da União Europeia, mas havia aí um intervalo de tempo para que eles pudessem trabalhar lá. E aí aumentou muito a pressão sobre o governo britânico para que barrassem, para encontrassem uma forma de barrar a chegada desses europeus. O professor falou dos refugiados, mas eu acredito que a votação de hoje tem muito mais a ver com os europeus que vão trabalhar no Reino Unido do que em relação aos refugiados, que a proporção é muito menor em relação à Alemanha e França de refugiados no Reino Unido. A questão desses europeus, brasileiros, por exemplo, que têm passaporte europeu, que vão trabalhar no Reino Unido, essa versão que eles tinham, principalmente aos do leste, e eu senti isso muito, que eu fui à Romênia falar com essas pessoas, em que elas iam a Londres como sonho dourado, e os londrinos os britânicos não queriam a chegada dos romenos. Eu fiz uma matéria para a Folha que a gente foi num gueto de romenos em Londres, muitos ilegais que ainda não tinham passaporte, autorização para morar no país. Então eu acho que essa pressão do leste europeu nos últimos 10 anos foi um dos fatores decisivos para o resultado dessa noite. Então eu acho que a questão dos refugiados, mas da imigração especificamente na União Europeia, a questão é essa, o principal choque, acho que a consequência que a gente vai ter para os próximos anos são os europeus que trabalham no Reino Unido, que agora vão ter que encontrar aí uma solução, não vão poder continuar lá. Parece que a classe média inglesa voltou para proteger o seu emprego, né? É mais uma questão de, num momento de crise econômica mundial, as pessoas preocupadas com quem pode roubar o seu trabalho, né? Mais isso do que acolher ou não os refugiados da Síria ou de onde seja, né? E houve um duelo, só para finalizar, houve um duelo de gerações, né? Os mais velhos, principalmente os eleitores acima de 55 anos, votaram pelo rompimento, e os jovens de 18 a 24 para permanecer na União Europeia. Ou seja, os mais velhos decidiram o futuro da nova geração. Isso é bem peculiar do Reino Unido nesse momento. Leandro, e o governo britânico tem tentado dar uma amenizada no temor aí dos imigrantes, então, que já vivem no Reino Unido, mas de fato há um risco, né, do que vai acontecer com essas pessoas que já vivem lá, que estão com passaporte europeu. Na tua opinião, o que acontece?
Como o professor falou, tudo agora está um pouco indefinido. A União Europeia, eu acho que eles deram uma declaração hoje, agora à tarde, lá em Bruxelas, dizendo que agora, já que o Reino Unido quer sair, que saia logo. Mas eles falam aí que o processo deve levar uns 2 anos. É muito incerto, acho que eles vão ter que sentar e definir a situação dessas pessoas. Tem muita gente morando no Reino Unido com passaporte europeu. E esse vai ser um dos principais dilemas, como também tem muitos britânicos vivendo na Europa. Ou seja, eles vão ter que sentar e encontrar uma solução. Inclusive a questão dos funcionários britânicos, funcionários públicos que estão ali em Bruxelas, né, no sistema da União Europeia, ali também vão ter que ver como é que voltam, né? Com certeza. Esses 2 anos aí, muita coisa, inclusive para os brasileiros que vivem lá com passaporte europeu ou em alguma situação parecida. A gente vai ter que agora acompanhar esse processo. Não vai ser do dia para a noite, vai levar um bom tempo. Professor, eu queria pegar esse gancho dos brasileiros. Tem muito brasileiro vivendo hoje no Reino Unido, a grande parte com esse status, né, de uma cidadania italiana ou de outro país europeu vivendo no Reino Unido. Como ficam esses brasileiros? O que dizer para esses brasileiros? Há uma possibilidade de que o governo brasileiro de alguma forma intervenha por eles? Ou como é que fica essa situação? Na verdade, essa questão importante, né, do trabalho, isso está relacionado ao que eles chamam de zona de Schengen na Europa, que a Inglaterra adere, que é a livre circulação de trabalho. Então, se tem um passaporte italiano, espanhol, português, você pode ir para a Inglaterra trabalhar. A questão dos refugiados é que isso aumenta, inclusive, essa pressão, né? No médio prazo, primeiro você acolhe o refugiado, depois ele precisa trabalhar, Então, por que o referendo foi feito agora e a resposta não veio nesse momento? Justamente porque esse problema que já é difícil de equacionar nos últimos tempos, nas últimas décadas, ele vai ser exacerbado, ele vai ter maior impacto daqui para frente se a pressão que existe em Inglaterra e França, principalmente com relação aos refugiados, também atingir a Inglaterra. Em relação aos brasileiros, eu não vejo muita coisa que o governo brasileiro poderia fazer, porque esses brasileiros não estão lá em tese como brasileiros, né? Eles estão lá com outro passaporte, que são de outros países da União Europeia. Então, eles vão ter que tentar equacionar isso de alguma forma, tentando... É muito importante saber quem já está lá, não só brasileiros, mas quem já está lá como europeu e tem sua vida na Inglaterra, como que essas pessoas vão lidar com essa situação daqui para frente, né? Tem gente que já fez vida lá 10, 20 anos, né? Que eles vão retornar para os seus países de origem, né? Eles já são britânicos, não são. Tem uma questão identitária aí que está relacionada no limite. É essa a razão pela qual a Inglaterra está saindo. É uma questão identitária. Ela não se sente europeia, no limite. Essa questão geracional, eu queria perguntar para o Colom, na verdade, por que ele acha que foi assim, que os mais velhos votaram pela saída e os mais novos preferiram ser mais internacionalistas? O feeling que eu tinha lá, no ano passado, na questão eleitoral, foi a mesma coisa. Os jovens britânicos, eles são muito preocupados com a questão do emprego, e eles acreditam que a Europa é um campo de oportunidade para eles. Então, isso fez muito sentido ano passado na eleição. E agora também, pelo que a gente vê, os mais velhos não estão muito preocupados com isso. Os mais novos, eles veem... O desemprego hoje no Reino Unido é de 5%, mas os jovens acreditam que eles podem ter, com esse livre trânsito na Europa, eles podem ter muito mais oportunidade de trabalho. As empresas europeias que empregam no Reino Unido, isso também vai ser um outro problema que os dois lados vão ter que lidar. Tem muitas empresas da Europa instaladas no Reino Unido empregando britânicos. Então, os britânicos têm interesse em que essas empresas continuem no Reino Unido. Então, foi justamente isso. A questão, voltaram com o bolso, os dois lados. Principalmente os jovens estão preocupados com o futuro. Claro. Professor, eu queria te perguntar sobre essa questão do acordo Mercosul-União Europeia. A gente está estagnado aí nessas discussões há alguns anos, e algumas pessoas, né, alguns especialistas colocam que o Reino Unido era um importante fiador para o Brasil, porque por não ter como a França uma demanda, um pleito ali na área de agricultura, são outros setores mais importantes ali no Reino Unido, não tinham tantas barreiras, não tinham tantas restrições com relação ao Mercosul.
A gente perde um importante negociador nesse acordo, nessa negociação? Olha, quando se trata do acordo União Europeia-Mercosul, construir um denominador comum está relacionado à seguinte situação. A Europa acha que o comprometimento que vai haver com esse acordo é muito baixo. E o Mercosul acha que o comprometimento é muito alto. Né? Então, para a gente é um comprometimento muito alto, a gente está restrito na questão de abrir comércio e tal. E para a Europa, fala assim, olha, esse acordo ele é tão superficial que não tem por que fazê-lo. Né? Porque na Europa isso está relacionado à questão de regras, né? de normas e práticas, enfim, na sociedade e na economia de uma forma geral. Assim. Eu vejo que o ponto é que o acordo com o Mercosul não é o primeiro item da agenda da União Europeia, nem o segundo, nem o terceiro, entendeu? Então o Mercosul não é prioridade para a União Europeia. A União Europeia tem agora essa questão da saída da Inglaterra, tem a crise de refugiados, tem a crise do euro, tem a Grécia, enfim, tem uma série de coisas, tem sérias assimetrias entre os países do leste e os países da Europa Ocidental. Então, o acordo com o Mercosul, independente, eu acho que da Inglaterra estar ou não, ele é algo que está um pouco mais abaixo na agenda europeia para ser resolvido. E agora eles com essa outra prioridade, que é saber como é que fica a União Europeia sem a Inglaterra, talvez isso ainda passe vá mais para baixo na agenda. Exatamente, né? Já está aí. Já era uma reclamação dos negociadores latino-americanos que a Europa demorava muito para aprovar, porque tinha que passar por todos os parlamentos, tinha que pagar, enfim, tudo que se critica na União Europeia, burocracia e tudo mais, era um entrave para esse acordo com o Mercosul. Então eu acho que realmente fica mais difícil mesmo.